Oi pessoal, mais um vídeo. Agora números racionais. Fazer uma revisãozinha de operações com frações. Muitos dos meus alunos estão com dificuldade de fazer essas operações com denominadores que são diferentes. Então vamos lá para a revisão. Neste vídeo revisaremos as operações de frações de adição e subtração de frações com denominadores iguais, adição e subtração de frações com denominadores diferentes e a multiplicação e divisão de frações. Não esqueça de se inscrever nesse canal para receber mais vídeos. Lembrando que para os alunos do 7º ano em diante, saber operar com números racionais é imprescindível para a resolução de alguns problemas matemáticos do dia a dia. Então vamos praticar um pouco. Adição e subtração de frações com denominadores iguais. Lembre-se, nessa operação a gente soma-se ou subtrai os numeradores e conserva-se os denominadores. Exemplo: 3/7 positivo mais 2/7 positivo. Como os denominadores são iguais, a gente conserva, o denominador, que é o 7 no caso, e soma-se os numeradores. 3 mais 2, 5. Resultado, 5/7. Eles são positivos porque dois sinais são positivos. No caso aqui na subtração temos 11/19 menos 6/19. Como os denominadores são iguais, como diz aqui em cima, a gente vai subtrair os numeradores e conservar os denominadores. Então, vamos lá. 19 é o denominador, a gente vai conservar. E vai falar 11 menos 6, 5. Como não tem como simplificar nem o 5 sobre 7, nem o 5 sobre 19. Ambos aqui os números são primos, logo acabou a conta. Beleza? Agora a gente vai para adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Observe que esse caso é um pouquinho diferente. Neste caso, encontra-se o mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC, entre os denominadores. Depois, pega-se o resultado do MMC e divide-se pelos denominadores da primeira fração. E multiplica-se pelo numerador. Por fim, opera-se conforme a primeira regra acima. Vamos para o exemplo. Aqui eu tenho menos 2/3 mais 1/4 positivo. Primeiro momento, vamos tirar do parênteses. Vai ficar 2/3, dois sinais iguais de valor positivo, mais 1/4. A gente vai tirar o MMC de 3/4. Neste caso, como o 3 é primo, o MMC é a multiplicação dos dois. 3 vezes 4, 12. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 12 dividido para 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Negativo no caso. Sinal positivo. 12 dividido para 4 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. 8 negativo com 3 positivo dá menos 5. Negativo no caso. Sobre 12. Beleza? Vamos para o próximo aí. Mais 1/7. Tira do parênteses. Dois sinais iguais de valor positivo. 3/8. Mais uma vez, o 7 aqui, ele é primo. Então, o MMC entre 7 e 8 é a multiplicação dos mesmos. 7 vezes 8, 56. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 56 dividido para 7 dá 8. 8 vezes 1, 8. Mais 56 dividido para 8 dá 7. 7 vezes 3, 21. Soma-se. 8 mais 21 dá 29.
e conserva o 56. 29 é primo, não tem como simplificar. Aqui também o 5 é primo, não tem como simplificar. Tá aí a resposta. Na prática também pode se fazer 4 vezes 2, 8. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. A gente fala que é o macete da matemática aqui. Beleza? Letra C. Luiz gastou em maio 1/3 do seu salário com livros e 1/2 com roupas, sobrando-lhe ainda R$ 315. Qual foi o salário de Luiz nesse mês? É fácil a resolução dessa atividade, não precisa nem usar o x ou y como variáveis. Apenas vamos ver se ele gastou, é menos. Aí vamos ver como é que ele gastou, quanto é que ele gastou. A gente vai pegar 1/3 mais 1/2, que é o gasto do Luiz. E a gente percebe que é uma adição com frações com denominadores diferentes, precisa achar o MMC. Nesse caso, 3 e 2 são primos, o MMC é o 6. Então, 6 dividido para 3 dá 2. 6 dividido para 2 dá 3, que multiplicado por 1 dá. Então, ele gastou, o gasto do Luiz com o salário dele foi 5/6. Então, o 6 indica que é o total, lógico. O salário de Luiz representa como 6/6, que é o inteiro. 6 sobre 6 dá 1, é o inteiro, é o salário dele. Como ele gastou 5/6, então a gente vai subtrair, porque a ideia de gastar é menos. Sobrou 1/6 do salário. Como ele diz que 1/6 do salário foi o que sobrou, e ele diz que 1/6 é equivalente a 315, porque foi o resto do salário que sobrou do Luiz, o total do salário é só fazer 315 vezes 6. 6 vezes 5, 30, leva 3. 6 vezes 1, 3 com 3, 9. 6 vezes 6, 18. Ou seja, R$ 1.890 foi o salário de Luiz nesse mês. Beleza? Multiplicação e divisão de frações. Na multiplicação de fração, multiplica-se numerador por numerador e denominador por denominador. No final, simplifique se for o caso. Exemplo. Menos 7 sobre 5 vezes menos 5 sobre 8. Faz 7 vezes 5 dá 35. Sinais iguais de valor positivo. 5 vezes 8, 40. Dá de simplificar por 5. Dá 7 sobre 8. Também poderíamos fazer antes assim, ó. 5 para 5 dá 1. 5 para 5 dá 1. 7 vezes 1, 7. 1 vezes 8, 8. Também daria o mesmo resultado. Beleza? A ver aqui. 4 nono positivo vezes 8 27avos negativo. Então, numerador pelo numerador. 4 vezes 8 dá 32. 9 vezes 27. Fazendo uma multiplicação normalzinha, a gente vai encontrar 243. Sinais diferentes, valor negativo. Não dá de simplificar, deixa assim. Na divisão de fração, a gente conserva-se a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O resultado final simplifique se for o caso. Exemplo. 3 sétimos positivo dividido para 21 49avos positivo. Então, a primeira fração é 3 sétimos. Vou multiplicar pelo inverso da segunda. Fazendo a multiplicação correta, 3 vezes 49 dá 147. 7 vezes 21 também vai dar 147. Como são iguais, vai dar 1. Se eu simplificasse aqui também daria.
A simplificação você faz depois. A B, por exemplo. 5 positivo dividido para menos 2 nono. A maior dificuldade dos alunos numa dessa aqui é saber qual é a primeira fração. A primeira é o 5 sobre 1. Tem um 1 debaixo do 5. Vezes o inverso da segunda, 9 para cima e 2 para baixo. Como é negativo, vai ficar com sinal negativo também. 5 vezes 9, 45. E 1 vezes 2, 2. Como aqui é positivo e aqui é negativo, fica negativo. Sinais diferentes, valor negativo. Ok? Agora é com você. Após ter estudado e revisado o procedimento metodológico de como resolver operações com frações, coloque em prática e resolva as questões abaixo. Comente se for difícil ou se foi de boa. Primeira questão. Resolva as operações racionais abaixo. Letra A. 1,7 mais, abre parênteses, 2 sobre 3 menos 0,25, fecha parênteses, menos 1 quarto. Há uma expressão numérica, né, envolvendo operações com frações. Letra B é o mesmo procedimento. E ainda temos AC, que é uma multiplicação de frações, e AD, que é uma divisão de frações. Prova, como a gente viu lá no exemplo resolvido, faça igual. No corpo desse vídeo aí, eu não abordei nenhuma operação assim. Então vou resolver essa para vocês conseguirem resolver a B. Em primeiro lugar, é somente passar o que é número decimais para fracionais. Então, 1,7 é 17 décimos, mais, não esqueça de que a gente precisa resolver o parênteses primeiro, 2 terços menos 25 sobre 100, transformando, né? Menos 1 quarto. A gente vai resolver o parênteses primeiro, copia os demais. Observa que dentro do parênteses, o denominador é 3 e 100, são denominadores diferentes. Precisamos achar o MMC. De 3 e 100, o MMC é 300, que é a multiplicação de 3 vezes 100. Aí faz cruzado, 100 vezes 2, 200. 3 vezes 25, 75. Só mais uma vez, 3 vezes 100, 300. Aí cruza. 100 vezes 2, 200. 3 vezes 25, 75. Ok? Copio 1 quarto aí. Agora vamos lá. 17 sobre 10 mais 100 menos 75 dá 125. Já eliminei o parênteses aqui. E o 300 continua. Menos 1 quarto. Agora observe que ficou uma adição e uma subtração de frações com denominadores diferentes. Precisa encontrar o MMC como visto. Vou trazer para cá para a gente verificar isso aqui. Nesse caso, o 4 é múltiplo de 300, o 300 é múltiplo de 4, e o 10 também, 300 é múltiplo de 10. O MMC é 300. Então fica 300 dividido para 10, que dá 30. 30 vezes 17 é o que a gente deve fazer esse cálculo agora. 30 vezes 17, a gente multiplica aí, vai encontrar 510. Aí 300 dividido para 300 dá 1. 1 vezes 125, 125. Menos 300 dividido para 4, 75. 75 vezes 1, 75. Vamos fazer mentalmente aqui, ó. 510 mais 125 dá 635. 635 menos 75 dá 560. 560 dividido
para 300. Vamos simplificar por 10, é somente cortar o zero. E agora vamos simplificar por 2. 56 para 2, 28. 30 para 2, 15. Então, o resultado dessa expressão algébrica envolvendo frações é 28 quinzeavos. Ok? Faça a B, a C e a D e diga se foi fácil ou foi de boa. Porém, ainda temos mais um desafio para vocês. Desafio do livro O Homem que Calculava, de Malbatarran, é o codinome do brasileiro e carioca Júlio César de Mello e Souza, né? Um livro que fez muito sucesso entre os adolescentes. O desafio é o seguinte: um rajá deixou às suas filhas certo número de pérolas e determinou que a divisão se fizesse do seguinte modo: a filha mais velha tiraria uma pérola e 1/7 do que restasse. Viria depois a segunda e tomaria para si 2 pérolas e 1/7 do restante. A seguir, a terceira jovem receberia 3 pérolas e 1/7 do que restasse. E assim sucessivamente. As filhas mais moças apresentaram a queixa a um juiz, alegando que, por esse sistema complicado de partilha, elas seriam fatalmente prejudicadas. O juiz, que, reza a tradição, era hábil na resolução de problemas, respondeu prontamente que as reclamantes estavam enganadas e que a divisão proposta pelo velho rajá era justa e perfeita. E tinha razão. Feita a partilha, cada uma das herdeiras recebeu o mesmo número de pérolas. Pergunta-se: qual o número de pérolas? Quantas as filhas do rajá? Olha que desafio bacana, hein? Está no livro do Malbatarran, como eu disse, né, de 1999, páginas 130 e 131. Mas antes de consultar a obra, tentem. Observe que aí tem frações também. Se delicie com esse desafio aí. Muito obrigado.